Olá, galerinha. Bom dia para vocês que estão me assistindo aí de casa, certo? Então, a gente vai iniciar hoje complementando o vídeo anterior que eu falei sobre introdução à lei dos gases, né? Eu falei sobre as grandezas físicas como pressão, temperatura, volume e por aí vai. E hoje a gente vai dar seguimento falando sobre a equação de Clapeyron, a equação de Clausius-Clapeyron, que falava sobre PV é igual a nRT, tá certo? A pressão é a equação dos gases ideais, tá? E eu falei na aula passada sobre a diferença entre gás ideal e gás real. Qual é a diferença básica, professor? Primeiro, o gás ideal é um gás idealizado, ele não existe na forma real, tá certo? Por que ideal? Porque ele facilita certos entendimentos, tá? É como se fosse uma aproximação de uma coisa ideal, tá? Ele pega um gás real e aproxima ele matematicamente para se tornar o gás ideal. Por quê? O gás ideal ele é idealizado, obviamente falando, de conceitos como, por exemplo, não há interação entre as moléculas, né? Não há choque mecânico entre as moléculas, então isso já facilita muito as contas e o entendimento de certas teorias, certo? Então, o que quer dizer um gás ideal? É um gás no qual as suas moléculas estão tão distantes uma das outras que não há interação. Ou seja, não vai haver choque mecânico entre as moléculas e, por conta disso, não vai haver mudança na sua velocidade, na sua energia cinética, certo? Já o gás real é aquele gás que a gente encontra na natureza, certo? Onde as moléculas estão uma pertinho das outras e uma variação pequena na energia cinética de uma certa molécula vai alterar o resultado das outras, porque vai haver choque mecânico na parede do recipiente e aí você vai ter mudança, certo, no momento linear dessas moléculas, tá? Mas isso aí é um caso mais abrangente. Vamos ficar no caso mais real aqui, certo? Para a gente. Então, sabemos que a equação de Clausius-Clapeyron se diz como PV igual a nRT, no qual P é pressão, V é volume, tá? A igualdade, quando você coloca uma igualdade aí na equação, significa que vocês têm que colocar agora uma constante, certo? Para equilibrar. E essa constante é chamada de constante do gás ideal, tá? Por quê? Verificou-se aí que quando se compara dois estados, o inicial e o final, para um certo gás confinado num certo recipiente, quando você divide, né, você faz a relação entre pressão, temperatura e volume deles, do estado inicial e o final, chega-se a uma constante. Essa constante é invariável. Ela independe do tipo do gás que eu estou analisando aqui, tá certo? Então, ó, o que esse cara fez, Clapeyron fez? Ele pegou a relação e entendeu que todos os gases estudados até então seguem essa mesma relação. Pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes a constante do gás vezes a temperatura. Lembrando que a temperatura aqui é a temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin. Não é graus Kelvin, é Kelvin. Tá? A temperatura relativa aqui pode ser usada você convertendo de Kelvin para graus Celsius ou graus Fahrenheit. Mas todas as temperaturas medidas aqui na ciência só se usa temperatura em Kelvin, que é a temperatura chamada temperatura absoluta, tá certo? Ou que já ouviram falar muito em zero absoluto, tá? Então, ó, P pressão, V volume, N número de mol do gás que eu estou estudando, tá? Temperatura absoluta, o T, e o R é a constante do gás, que ele independe do tipo do gás estudado. Sempre vai ser o mesmo valor, não esqueça, tá? É bom dizer isso aqui por quê? Porque tem aquele camaradinha que às vezes pegou o fio da meada assim no meio, bonde andando, aí já acha que pode mudar o resultado da constante do gás porque vai alterar o resultado para ficar igual ao do coleguinha. Faça isso não, que se você fizer, você está denunciando ao professor que você filou. Tá certo? Entenda, o gás não vai precisar no valor da sua constante, tá certo? Então, sabendo disso, a gente já pode agora trazer alguns conceitos interessantes, como, por exemplo, as transformações gasosas particulares. Por quê? Eu estou trazendo essas transformações para esse vídeo aqui. Primeiramente falando para vocês, tá? Existem gases, tá, que possuem variações aí de temperatura, pressão, volume.
Isso são ensembles, tá certo? De, como é que eu posso dizer para vocês? Como se fosse com suas particularidades do gás. Todos os gases possuem variação de temperatura, pressão e volume, mas alguns gases possuem mais facilidade com um ou com o outro, devido ao seu empacotamento, tá certo? Moléculas que estão mais próximas uns dos outros, isso vai variar muito, tá? Mas essas transformações, elas são importantíssimas, baseadas nas equações que já foi dita aqui, como por exemplo, PV igual a nRT, tá certo? Primeiro, para estudar as transformações, a gente tem que entender que estamos partindo de uma situação 1 para chegar numa situação 2. É como se eu tivesse um gás confinado em um certo, digamos, um pote, tá certo? Eu vou medir a temperatura inicial do gás, medir a pressão inicial no manômetro, tá? E ver o volume ocupado desse gás na primeira situação. Vou aquecê-lo, tá? E verificar que quando chegar a um determinado ponto 2, um ponto final, eu vou agora mudar alguns parâmetros necessários. Por exemplo, na primeira transformação, eu vou chamar de transformação isotérmica. Isotérmica quer dizer temperatura igual, ou seja, eu vou variar apenas pressão e volume. A minha temperatura continua constante, tanto no inicial até chegar ao final. Não vai haver mudança de temperatura. A temperatura continua linear. O que vai variar na transformação isotérmica é pressão e volume, tá certo? A temperatura você não vai mexer. E vamos ter um gráfico chamado isoterma, tá? O gráfico de um gás que é mantido a transformação isotérmica vai ter uma curva, tá certo? Chamada isoterma. A curva, ela segue, por exemplo, o que a gente conhece como o gráfico de uma equação exponencial. Ela começa, certo? Tem uma parte abaulada e segue constante. Então, ó, quando eu falei para vocês aqui que na transformação isotérmica vai variar pressão e volume, o gráfico vai ser x, y, onde no eixo x vai ser dado volume e no eixo y vai ser dado pressão, tá certo? PV. O gráfico de uma transformação isotérmica é com relação a pressão e volume, tá certo? Aí o que é que eu vou analisar aqui? Pressão e volume inicial, pressão e volume final. Eu só vou avaliar esse. Por quê? O número de mols vai ser igual, é o mesmo gás, tá? Nas duas situações. E a constante dos gases, para ele, vai ser igual também, porque é o mesmo gás. Eu só estou variando a temperatura inicial e a temperatura final, que vai ser a mesma. É uma situação de comparação, tá certo? Não esquecer disso nunca, tá certo? Então, ó, eu vou ter primeira situação, a situação inicial do meu gás confinado, que a pressão é inicial e o volume é inicial. Aí, ó, vou variar a pressão e volume e vou chegar ao estado final, onde eu vou ter aqui pressão final e volume final. Então, P1V1 vai ser igual a P2V2, porque eu só estou analisando pressão e volume, que são as variáveis mutáveis. A temperatura não vai entrar na transformação isotérmica, porque a temperatura isotérmica é constante, linear, não há variação, tá certo? Então, ó, nós temos um gráfico PV que tem uma curva chamada curva isotérmica, tá certo? Ou seja, eu tenho um gráfico parecido com a equação exponencial, com a função exponencial, tá certo? Então, ó, eu vou ter o seguinte: P1V1 é igual a P2V2. Se por um acaso eu der a pressão inicial P1, eu posso pedir a você a pressão final do gás. Eu posso pedir o volume final do gás, dando volume inicial e pressão inicial. Tá certo? É como se fosse um sistema de equação linear aqui, onde eu vou só trabalhar os dados que eu der para vocês e pedir um certo dado com uma certa incógnita, tá certo? Então, ó, na isoterma, eu tenho que a pressão e o volume vai dar igual a uma constante, que é a temperatura, tá certo? Temperatura é constante. Partindo agora para a segunda transformação, eu tenho a transformação isobárica. Primeira transformação isotérmica, temperatura igual, tá? Iso igual, térmica, temperatura, então temperatura igual. No caso da segunda transformação, que é a transformação isobárica, eu vou ter aqui pressão igual. Eu não vou mudar a minha pressão do sistema. Eu vou mexer apenas agora na temperatura e no volume. Não confundir com a primeira.
A primeira eu vou mexer volume e pressão, vou deixar a temperatura constante, que é a transformação isotérmica. Na transformação isobárica, eu vou manter a pressão constante e vou variar temperatura e volume. Nesse caso, o gráfico vai se assemelhar a uma reta, tá certo? A uma reta. Então, por que uma reta? Então, analisando o gráfico aqui do volume versus temperatura, eu vou observar que existe uma relação entre esses dois momentos, entre temperatura e volume, de forma linear, tá certo? Não vai haver variação nem rotação, tá bom? Então, o que é que eu vou mexer? Volume e temperatura. Então, temperatura inicial vezes temperatura inicial vezes volume final é igual a temperatura final vezes volume inicial. Isso vai me dar uma chamada constante, tá certo? Eu vou ensinar isso direitinho para vocês na próxima aula que eu for fazer as contas, tá? Que eu vou mostrar para vocês os gráficos, tudo direitinho. Não se preocupem agora com isso, tá certo? Só entendam que transformação isobárica, pressão constante, transformação isotérmica, temperatura constante. Na isotérmica eu tenho a chamada curva isoterma, tá certo? Que é se assemelhando aí a uma função exponencial. Já na transformação isobárica eu vou ter um gráfico relacionado com uma reta, tá certo? Como se fosse uma função afim, tá? Então, agora eu vou partir para a terceira transformação, que é a transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica. Isso quer dizer o que, professor? Transformação isométrica ou isocórica é volume constante, tá certo? Vimos aqui a primeira transformação, que é a transformação isotérmica, temperatura constante, e o gráfico se assemelha ao gráfico de uma função exponencial, ou seja, uma curva isoterma, tá? Temos a segunda transformação, que é a transformação isobárica, pressão constante no sistema. Eu vou variar apenas o volume e a temperatura, tá? E o gráfico se assemelha ao gráfico de uma função afim, uma reta, certo? E temos aqui a terceira transformação, que é a transformação isométrica ou isocórica, que é volume constante. Neste caso, eu vou variar apenas a pressão e a temperatura. Perceba que eu só mexo em dois ensembles, tá? Duas situações do sistema que eu estou mexendo, que é a temperatura e a pressão, não mais que isso. Sempre são duas incógnitas que eu vou mexer, certo? Então, pressão inicial vezes temperatura final é igual a pressão final vezes temperatura inicial. Isso vai me dar uma chamada constante, tá certo? Que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, eu posso ter, em um certo momento, três situações dessas ocorrendo em um gás, tá certo? Por exemplo, eu posso ter um certo gás confinado em um pote, digamos assim, e eu vou poder trabalhar as três transformações nesse mesmo gás confinado. Em um certo momento, eu vou ter uma transformação isotérmica ocorrendo, em outro momento eu vou ter uma isobárica, e em outro momento do gráfico eu vou ter uma isocórica, por exemplo. Mas isso aí é pano para manga, isso é para depois, não é para agora. Não se preocupem com isso agora. Isso fica para daqui a pouquinho. Eu vou mostrar isso para vocês nos exercícios, tá certo? Se preocupem apenas em entender o conteúdo, que no caso aqui são as transformações, tá certo? Envolvendo aqui a temperatura constante, pressão constante e volume constante, baseando-se na equação de Clausius-Clapeyron, que revela que PV é igual a nRT. Essa é a equação do gás. Não esquecer a equação dos gases, porque é baseado nela que a gente vai fazer as transformações químicas, tá certo? Baseado em gases, tá certo? Então, para vocês aí, eu vou deixar alguns exercícios mais tarde, na próxima aula eu vou resolver. E não esqueçam de estudar com o material que eu coloquei para vocês no sistema, tá? No Google Sala de Aula. Peguem esse material e estudem por ele. Por favor, a única coisa que eu peço a vocês, o material está lá em PDF, vocês vão ler o material e vendo minha aula, automaticamente vocês vão conseguir entender o conteúdo que eu passei para vocês, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.